dois, três e... O oceano é o início do mundo. O oceano é o início do mundo. Agora eu tô te vendo. Toda a vida vem do mar. Toda a vida vem do mar. Tem só uma rodadinha só para a gente manter a nossa conexão, nossa egrégora, essa conexão com essa grande mãe das águas. E vamos lá. Ana Cacurim, eu sou, antes de mais nada, fotógrafa de partos, mas eu também trabalho como doula, educadora perinatal, desculpa. Sou placenteira também, trabalho com medicina placentária e sou mãe de dois menininhos. Um deles tem 1 aninho, nasceu em casa. O Andrei já é mais velho, o primeiro é mais velho, tem 8 anos, nasceu de uma cesárea necessária. E é isso. E eu, junto com a Paula, a gente coordena o Rosa dos Ventres, que é um grupo de doulas que tem a finalidade de facilitar o acesso à informação baseada em evidência sobre parto, gestação, pós-parto. É isso. Bom, eu sou Paula Maia, e eu trabalho como terapeuta holística, sou astróloga, doula e educadora perinatal. Trabalho com Yoni Eggs, uma ginecologia vibracional, né? O uso das Yoni Eggs para trabalhar várias questões do feminino. E é isso, eu estou aqui totalmente entregue a esse universo feminino, e aqui hoje especificamente a gente vai falar sobre parto, né? Nosso trabalho de educação perinatal, nossa contribuição aí com a live, nesse período, né, de distanciamento social, que a gente não pode estar junto nas nossas rodas, né? Isso, exatamente. Então a gente promove encontros presenciais uma vez por mês, né? Mas como a gente está em isolamento social, a gente aumentou a frequência para uma vez por semana, né? Para a gente poder estar junto mais vezes, até porque nesse período agora de isolamento social, as mulheres estão precisando de mais orientação, de mais preparo, de mais acolhimento, de mais informação. Para passar por esse período, né? E algumas até para parir durante esse período. Então a gente está intensificando as nossas rodas, né? Para que a gente consiga dar um suporte também, né? Uhum. Até os atendimentos também, né? A gente tem preparado, Isso. investido mais nessa educação perinatal, né? Nesse trabalho que está sendo feito uma parte online, então a gente também está intensificando aí esse trabalho. Então vamos lá, a gente vai Exatamente. A gente falar não hoje. sabe. É, Eu ia falar só que, gente, um barulho de buzina. Que a gente não sabe nesse contexto, né, que a gente está vivendo hoje, como que vai ser a recepção, como que vai ser o comportamento das instituições de saúde, né? Então, dependendo de onde a mulher for escolher parir, se vai permitir a entrada da doula, né? Vai cumprir a lei mesmo uhum, e vai permitir a entrada da doula, ou se a gente vai ter alguma dificuldade. Então, a gente está preparando essas mulheres para qualquer cenário, né? E nos colocando à disposição de uma forma mais intensificada, né? sim. Era isso. Mas vamos ao assunto do dia, Ao que é assunto, o nosso papel de cada pessoa no parto. exatamente. Esse é um assunto, assim, um tema bem básico, né, bem inicial, mas pelo menos eu daqui sinto que vários companheiros têm dúvida do papel deles, as famílias têm dúvida do que faz a doula, do que faz o acompanhante, é, né, quem está optando por um parto domiciliar, né, continuo com a minha médica, tenho parto domiciliar, enfim. Então vamos falar das equipes. Vamos lá, vamos escolher uma das equipes para a gente começar a falar de que todo mundo que está Eu presente, acho, como cada um Paula, atua.
Eu acho que a gente pode começar a falar sobre aquelas pessoas que estão presentes em qualquer cenário, Uhum, né? Então, assim, eu acho que, óbvio, a coisa mais óbvia é a gente falar da mulher, né? Mas sim. não é tão óbvio assim, porque em vários contextos essa mulher renegada, né? Uhum, A um personagem secundário, né? Em alguns cenários de parto, né? Como nos partos mais tradicionais ou as equipes mais intervencionistas, podemos falar assim, essa mulher ela não é protagonista, ela não é a personagem principal, né? Geralmente esse papel tá ou no bebê ou no médico, né? Ou na equipe. E então a mulher, a gente vê muito assim nas fotos de cesárea, por exemplo, que a última pessoa que aparece às vezes é a mãe, né? A gente vê a equipe, o médico segurando o bebê saindo, o pai chorando e tal. E a mulher tá lá deitada, amarrada, coberta de pano, né? Então, nesse cenário a gente não costuma colocar a mulher como um personagem, mas ela é o personagem principal, uhum, ou pelo menos deveria ser, né? É a principal pessoa do parto, né? É aquela que toma as decisões, que planeja, né? Que faz as escolhas de onde vai parir, quem vai estar junto, o que vai ser feito com o corpo dela, com o bebê, né? Então, assim, acho que precisamos partir daí, né? uhum. A segunda pessoa que a gente sabe que vai estar presente em qualquer cenário é o acompanhante ou a acompanhante de escolha da mulher, né? Então, É, o eu que essa. acho. Pode falar. Tá. Eu acho muito interessante falar que o acompanhante tem uma lei que garante a presença do acompanhante, né? A gente tem uma mudança no cenário do parto, porque antes, né, os pais, eles, aquela coisa do pai tá com os amigos bebendo, tomando um charuto, aparece no parto, uma coisa muito retrógrada, né, mas que, né, o pai via a criança chorando, aí é um menino, né, e hoje não é mais esse perfil do pai, do acompanhante, normalmente é o pai, mas enfim, pode ser a mãe, uma irmã, uma avó, a pessoa que a mulher escolher, mas normalmente, assim, nos cenários, né, em que tem o companheiro, costuma ser o companheiro, e o companheiro, hoje em dia, ele é muito mais atuante, né? Não é aquela pessoa distante que aparece, né, e dá um beijo na testa da mulher e tal. Pelo contrário, é uma pessoa que estuda o parto junto com a mulher, ajuda ela a pensar, a fazer escolhas e está presente, dando suporte emocional, físico, afetivo, né? Enfim, está ali também nesse processo de receber o bebê, né? E dar suporte para a mulher. Teoricamente é a pessoa com quem a mulher tem mais vínculo, né? Uhum. Então é o suporte emocional mais presente, né? Então, assim, a segunda pessoa, a terceira pessoa, né, na verdade, que pode estar presente em qualquer cenário é a doula, né? Uhum. A gente não falou do bebê, gente, óbvio, mas assim, né? O bebê, a mulher, é um binômio ali, né? Enfim, né? O parto não acontece sem essa pessoa. Mas a doula, né? Que a doula ela pode estar presente em qualquer cenário, né? Num parto em casa, num parto no hospital, seja particular, no SUS, na casa de parto. A doula, ela pode estar presente em qualquer cenário se a mulher quiser, né? E também existe uma lei que garante a presença da doula, ou seja, é reconhecido por todos os órgãos regulatórios, né, de saúde, assim, OMS, Ministério da Saúde, o benefício de se ter o acompanhamento tanto do acompanhante quanto da doula, né? Nesse cenário de pandemia que a gente está vivendo, o direito de ter a doula e o acompanhante, eles estão sendo discutidos, né? Mas é um direito, é uma lei e até agora não saiu nenhuma resolução ou decreto que se sobreponha a essa lei, né? A mulher continua tendo esse direito. Então, assim, a gente entende a necessidade de diminuir o número de pessoas presentes no parto, né? E isso pode significar estar
não estar a doula presente, né, ou até mesmo o acompanhante, em detrimento de outras pessoas da equipe, mas isso deve ser uma decisão da mulher, E visto né? caso a Muito caso importante falar. também, né? E além do mais, assim, a gente, bom, falando dos benefícios de um parto onde tem uma doula presente, né? Existem evidências científicas que a doula presente no parto, ela reduz o número de cesáreas, né? A mulher está ali se sentindo com suporte, tendo recursos não farmacológicos para lidar com a dor, né? E manter ali o trabalho de parto. Diminui também o tempo de duração do trabalho de parto. E também a doula, ela pode estar junto com a mulher na casa dela e deixar para ir para o hospital no momento que a mulher não tem uma internação precoce, né? Que isso também é um motivo que acaba, às vezes, a mulher acaba indo para uma cesárea, né? Fica muito tempo no hospital, um desgaste, etc e tal. Então, a doula também pode atuar até um certo momento na casa da gestante, trazendo esses recursos de alívio para a dor para ir para o hospital bem em cima do lance, né? Exatamente. Aí É, e eu você acho que falou. vale, desculpa, vale a gente falar também que a gente ainda vai falar sobre os outros profissionais no parto, mas existe a possibilidade também da gente diminuir a equipe, né? Excluindo, não excluindo, mas deixando dentro da sala de parto outros personagens que geralmente a gente vê assim que podem ser, né? O próprio obstetra, né? Quando essa mulher tem um acompanhamento por enfermeiras obstetras, o obstetra pode se ausentar, os instrumentadores podem se ausentar, o pediatra pode se ausentar, principalmente se essa mulher tiver passando por um parto normal, de baixo risco, né? De risco habitual, e estiver sendo acompanhada por uma enfermeira obstetra que está capacitada para atender o neonato, né? E o Então, assim, anestesista. outras pessoas, e o anestesista principalmente, né? Porque no nosso universo são pouquíssimas mulheres que optam ou necessitam da analgesia, né? Então, é uma pessoa que não precisa entrar na sala, ele pode ficar do lado de fora, no estar médico, esperando, aguardando, ou de repente nem ir. Né? Né? Então, assim, não é. Eu falei da doula, mas a gente está falando de um geral, né? Da equipe geral. É uma equipe reduzida mesmo. Esses papéis, né, que a Ana falou, são pessoas que normalmente, né, estão presentes, né, como é a situação normal sem pandemia, né, em partos hospitalares. É comum ter uma obstetra mais outra obstetra, né, normalmente tem duas obstetras na equipe médica, né. São dois obstetras, um médico anestesista que normalmente já não fica dentro da sala, ele só aparece se a mulher pedir anestesia. Embora eu já tenha, você provavelmente já passou por isso, eu já passei por situações de partos em que o anestesista estava na sala, não sei porquê, inclusive fazendo puxo dirigido também, enfim. Mas o anestesista não precisa estar na sala, ele pode entrar se ele for, né, se a mulher pedir analgesia. E a pediatra também não precisa, mas normalmente ela também, pelo menos os partos que eu já participei, pediatra só entra mesmo no momento ali do expulsivo, né, na fase final do trabalho de parto ali. E a enfermeira, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal também, assim, uma coisa boa, né? Das medidas que a gente está adotando agora na pandemia, é que eu acho que a gente vai repensar muito as equipes daqui para frente, né? Porque Sim. a gente vê muito, assim, ainda os partos serem acompanhados por aquele mundo de gente dentro da sala, né? Pediatra, anestesista, enfermeira, instrumentadora, obstetra assistente, né? Então, assim, agora a gente está precisando reduzir a equipe, mas e isso também vai mostrar que nem todo mundo ali é necessário sempre, né? Uhum.
que o pediatra vai ser necessário se tiver algum problema com o recém-nascido, ele precisar de assistência, né? O anestesista vai ser necessário se essa mulher precisar de uma analgesia, né? Então, assim, a gente tem como reduzir muito mais do que a gente tem visto, né? E é Vão ter algumas interessante. mulheres que vai querer todo mundo dentro da sala, porque é assim que ela vai se sentir segura. Ela criou vínculo com a galera, enfim, não sei. Vão ter mulheres que vão realmente querer aquele todo mundo ali dentro e tudo mais. Vão se sentir seguras assim. Mas na maioria das vezes não é necessário e ela pode optar por estar só ela, um cuidador, né? E o acompanhante, a doula. É uma equipe bem reduzida, né? É interessante a gente falar que a assistência ao parto no Brasil, ela ainda é hipermedicalizada, né? Cheia de intervenções, e quem faz essas intervenções, né, medicalizadas e tudo mais, são os médicos. A gente ainda tem uma cultura do parto ter que ter a presença do médico. Isso é uma questão, na verdade, cultural, menos do que uma real necessidade, né? Então, e acho legal, interessante falar isso, porque um parto que seja, né, de baixo risco, e que ele, por exemplo, pode ser elegível para um parto domiciliar, ele é acompanhado por uma equipe diferente e não tem médico. E mesmo no hospital, nesse momento de pandemia, a gente pode revisar. Será que é o médico que é importante? Se ele está ali para prestar suporte quando é necessário ter intervenção, né? O médico está ali para fazer o acompanhamento, né, da gestante e do bebê, mas isso também pode ser feito pela enfermagem. Então, fazer a escuta do bebê, e a monitoração, ver a posição fetal e tudo mais. Então, assim, essa cultura que a gente tem centrada no médico, ela já vem sendo revista, por exemplo, no cenário do SUS, né? Nos partos domiciliares, é uma cultura mesmo que a gente tem para quebrar, né? E o que a gente fala muito para as nossas doulandas, né? Delas não tutelarem o parto, nem para o médico e nem mesmo para uma equipe que seja de parto domiciliar, ela continua sendo a pessoa ativa nesse parto, ela continua sendo a protagonista. Muito menos para a doula. Muito menos para a doula também, né? Hoje eu acabei de falar para uma gestante, a mulher, como é que a gente paria, né? Todo mundo tem aquela frase que todo mundo que a gente conhece veio de alguém que nasceu em casa, né? Então, assim, a mulher é capaz de parir, é um evento fisiológico, né? Uma dança de hormônios. E você falou aí do papel do bebê, né? Na live passada, a gente falou, né? 50% do trabalho é do bebê, né? Porque ele tem que encontrar a posição dele ali para nascer. Então, ele é um agente ativo no parto. Com certeza. Tem algumas perguntas aqui, Paula. Vamos endereçar, porque não sei se a pessoa vai ficar o tempo todo na live. A Fabiana perguntou: caso a maternidade realmente proíba o acompanhante e a doula, acha que temos como conseguir reverter isso judicialmente? Eu acho que assim, judicialmente você pode entrar em contato com a maternidade antes e perguntar, antes do parto, né? E perguntar se eles estão aceitando doula e acompanhante normalmente. E se eles disserem que não, você pode entrar assim com uma liminar para poder ter a presença dessas pessoas. Mas se você está parindo, está em trabalho de parto, chega na maternidade e aí eles falam não, a doula ou o acompanhante não vão entrar, você pode citar a lei, as leis, né? A lei do acompanhante e a lei das doulas, para mostrar para o hospital que você está ciente dos seus direitos e de que eles estão infringindo uma lei, né? Acredito que seja totalmente possível, como a gente viu, chamar a polícia para forçar o hospital a cumprir a lei, né? Mas assim, você em trabalho de parto, você quer passar por aquilo mesmo? Então, assim, é uma coisa que você vai ter que avaliar. Geralmente, quando você cita a lei e você mostra que você está informada dos seus direitos, geralmente eles costumam ceder, né? Então, assim, acho muito importante, de repente, até levar a lei impressa. A gente, quanto doula, a gente está sempre com a lei das doulas impressa dentro da bolsa para apresentar caso a gente tenha dificuldade. Porque mesmo
num contexto fora de pandemia, a gente às vezes encontra dificuldade de entrar em alguns hospitais. Então a gente já leva carteirinha, diploma e a cópia da lei debaixo do braço, porque se a gente tiver dificuldade, está ali. E geralmente funciona, né? Tem Vamos mais ver alguma outra. pergunta aí? Tem. A Rê Assali perguntou: como está a legislação em relação ao parto domiciliar? Médicos estão tendo autorização de fazer o parto para fazer o parto em casa? Aqui no Rio de Janeiro, não. Nós ainda temos uma resolução do CREMERGE, que é o Conselho de Medicina Regional, né, daqui do Rio só, que proíbe os médicos de atuarem em equipes de parto em casa. Então, os médicos não acompanham parto em residência, somente enfermeiras obstétricas ou obstetrizes, né? Então, aqui no Rio, os partos domiciliares são acompanhados somente por elas. Mas assim, realmente não. A gente também não vê muito sentido no médico acompanhar o parto em casa, né? Uma vez que o parto em casa ele é um parto de risco habitual, né? Um Uhum. parto sem, teoricamente, de uma gravidez sem intercorrências, né? E não requer mesmo a atuação médica, né? Então, se essa mulher precisa da ação médica, né? Do ato médico, ela precisa ser transferida. Não há nada que o médico possa fazer, que a enfermeira esteja, né, não esteja capacitada para fazer em casa. É, Então, não faz muito não tem sentido, né, porquê. pensar um parto em casa com um médico. Então, né, a pessoa não está entendendo o Isso, que é um parto domiciliar, quando ela acha que tem que ter um médico, né? Acho que isso. ainda O continua que, essa o que a cultura. Tudo que o médico pode fazer em casa, a enfermeira também pode, né? O que o médico sabe fazer além do que a enfermeira faz, só pode ser Precisa feito no estar no hospital. hospital. Então, de É. qualquer maneira, precisa de uma transferência de qualquer forma, né? Então, não faz sentido realmente a atuação do médico num parto domiciliar. E um dos critérios para o parto ser domiciliar é ter uma maternidade, né, a pelo menos que seja possível realizar a transferência até 20 minutos, né, para realizar os procedimentos que precisar realizar. Então, mais aí um critério de segurança, né, para o parto poder ser domiciliar, além de ser uma gravidez de baixo risco, né. No parto Uhum. domiciliar, normalmente quem está presente são duas enfermeiras, né, duas enfermeiras obstétricas, e que elas estão ali, elas têm um sonar, elas estão acompanhando, fazendo partograma. Esse é o papel delas no parto, que é um papel mais técnico, acompanhar a mãe, né, e o bebê, como que está o desenvolvimento do bebê, né, com o sonar, que ela vai fazer ali a ausculta do bebê, vai fazer as anotações do partograma e tudo mais. E ela vai identificar né, pelos critérios, se é preciso ou não fazer uma transferência. Aí tá o acompanhante, pode Sim. estar a família da gestante, cachorro, gato, né, periquito, papagaio, filho mais velho. A mulher tá num ambiente que é mais seguro e acolhedor para ela, né? Uhum. Na Exatamente. É importante dizer que a enfermeira obstétrica, ela é uma enfermeira que fez residência ou especialização na área de obstetrícia, né? E a obstetriz é uma profissional que tem todas as capacitações que a enfermeira obstétrica tem, só que somente voltada para a área de obstetrícia, né? Então, ela não é uma enfermeira, ela é uma profissional capacitada para atender partos, né? É o equivalente a uma enfermeira obstétrica, né? Dentro da área. Então, é uma formação específica para a área de partos, né? Infelizmente, aqui no Brasil, essa profissão ela não é muito conhecida, porque a gente só tem um curso de obstetrícia em todo o Brasil, que é na USP. É, então, a gente tem poucas obstetrizes, né? Se formando por ano. Não é a mesma coisa que acontece nos países em outros países, né, que a gente tem o curso de midwifery, que formam midwives,
que são as parteiras, ou obstetriz, o equivalente a obstetriz aqui, e esse curso é muito difundido, é assim, muito comum lá, né? Então é bem conhecido. E aqui não. Aqui, geralmente, as mulheres é mais fácil, né? Para quem não mora em São Paulo, mais fácil. Porque você tem que fazer uma faculdade de 5 anos, que é enfermagem, e mais uma residência de 2 anos, ou uma especialização de mais um ano, né? Então, a gente fala, mas é só uma enfermeira comparando com um médico, né? Mas é uma profissional que estudou 5 anos, fez uma residência de 2 anos, né? Sim. Então a gente precisa aprender a respeitar a profissão mesmo, né? Com toda a bagagem que ela traz. E eu vejo que Aqui é bem mais no... seguro, né? Assim, mais seguro de que você não vai passar por N intervenções quando você está com uma enfermeira, já que as intervenções, né, que são realmente consideradas desnecessárias, que não são recomendadas pela OMS e que médicos costumam praticar, que a gente vê, às vezes eu vejo que é até uma ansiedade do próprio médico, né? Eu não sei se é uma falta de confiança na mulher ou se é porque eles aprenderam aquilo e querem usar, mas, por exemplo, a miniotomia, né, que é furar, né, pegar um bastão, né, e romper a bolsa, né, do líquido amniótico, que não é recomendado pela OMS, eu vejo médicos fazendo, que são até da humanização, e eu acho que, assim, às vezes é desnecessário, né? Não é recomendado pela OMS, o parto não está estagnado, existem outras coisas que podem ser feitas. Então, eu acho que rola uma ansiedade, um medo, um querer acelerar, um desrespeito ao tempo daquela mulher, daquele bebê, né? Uhum. É. É, Tem uma pessoa perguntando aqui, a Rhea Sally de novo, perguntando: uma parteira que não tenha formação em enfermagem pode fazer todas as avaliações necessárias no parto domiciliar? Depende. Eu não sei se a sua pergunta foi num contexto de parteiras tradicionais, né? Aquelas que não têm formação na área da saúde, ou se você está falando das obstetrizes que não têm a formação em enfermagem, né? Mas tem a formação em obstetrícia. A obstetriz, sim, ela tem formação para fazer todas as avaliações necessárias no parto domiciliar. A parteira tradicional, ela tem o conhecimento dela, que não é um conhecimento formal, né? Ela não estudou numa faculdade, e a gente não está desmerecendo o conhecimento das enfermeiras tradicionais. Elas têm, obviamente, a maneira delas de endereçar as questões do parto, de avaliar, né, e tudo mais, o conhecimento que é passado de uma para outra e tudo mais, mas a gente entende que num Ciência também. capacitados, medicina baseada em evidência, exatamente, a gente não vê muito porque uma mulher optaria, né? Mas ela é livre para optar por um contexto onde a mulher não tem acesso a um hospital próximo, ao cuidado de saúde formal, né? Enfim, que a parteira tradicional ela é muito importante em várias regiões do Brasil ainda, assim. Espero que eu tenha respondido a pergunta satisfatoriamente. Mas vamos lá. Eu lembrei de uma coisa também que é a equipe do parto, às vezes em hospital em hospital público, né, em hospital do SUS, que você não tem muito controle da equipe que vai estar do parto, né? Então você chega lá na sala de parto e tal, você pode colocar no seu plano de parto que você quer o mínimo de pessoas possíveis na sala de parto, mas eu já aconteceu na hora que nasce o bebê, apareceram 3 pessoas, eu acho que eram residentes, pediatras residentes, e apareceram na sala, assim, sabe? E assim, a mulher tá ali naquele momento, nasceu o bebê, ela tá super vulnerável, e de repente aparece um monte de gente na sala, assim. Então, e é isso, às vezes não dá tempo nem a família assimilar o que está acontecendo, né? Mas eu acho Nem a que é gente. desrespeitoso, a gente. Nem a gente, às vezes eu olho em volta e eu não consigo identificar quem é quem. Eu falo, bom, aquela é enfermeira 1, aquela é enfermeira assistente,
aquela ali deve ser a pediatra, aquela eu não sei quem é, aquela eu não sei quem é, aquela eu não sei. Você não consegue mais identificar quem é quem. Porque é tanta gente que você não É. sabe, você começa a confundir, né? Quando tem só a equipe necessária, né? Tem ali as duas enfermeiras, a pediatra, às vezes a obstetra, porque quando a obstetra chega já não tem mais necessidade de ter duas enfermeiras, né? Enfim, você já não consegue mais saber quem é quem e para quem que você vai endereçar, né, de repente também. Então, assim, é complicado. Continua. Tem mais perguntas? Não, tava vendo aqui Não vi. agora, mas Tá. por enquanto não. Gente, vai mandando aí que a E gente vai. tem mais um cenário que é a cesárea, né? Sim. Que Então a gente falou, vamos só é recapitular. Antes de ir para cesárea, vamos só recapitular. Que a gente tem no cenário hospitalar, né? No cenário em casa, a gente tem o acompanhante ou a acompanhante, a doula, a gestante, óbvio, né? Que eu esqueci de falar. As enfermeiras obstétricas, que são duas, e é isso. E num cenário de parto hospitalar, a gente pode ter essas pessoas, né? Geralmente uma enfermeira só, mas a gente ainda tem o obstetra assistente, o anestesista, o pediatra. pediatra. Esqueci alguém? Não, é isso. Não, né? É isso. É isso, gente. Além das pessoas que podem estar em No casa. hospitalar do SUS é uma grande surpresa, porque aparecem pessoas, foi o que a gente falou, assim, aparecem pessoas na sala. Olha só, desculpa, mas a Fabiana perguntou já. Fotógrafo de par. Não, a segunda. Ah, e o fotógrafo de parto. Gente, fotógrafo de parto também pode estar presente em qualquer cenário, né? No SUS a gente só consegue entrar na casa de parto. Nos hospitais do SUS a gente ainda não está conseguindo entrar. Enfim, tem uma burocracia, né? Enfim, eles alegam que é um serviço particular e que no Hospital do SUS a gente não pode ter serviço particular, embora a doula seja um serviço particular, mas eles se valem de que a doula pode ser voluntária e fazem a gente assinar um documento dizendo que a gente está prestando um trabalho voluntário. Mas a gente sabe que a grande maioria das doulas são de contratação particular, né? Enfim, tem essa questão. Mas aqui tem a Fabiana perguntou, já é a segunda vez que ela pergunta, qual é a lei que permite a presença da doula? Fabiana, eu não sei o número da lei de cabeça, mas se alguém conseguir procurar aí o número exatamente para colocar aqui nos comentários, eu fico agradecida, porque agora a gente não tem como procurar. Mas é fácil, se você digitar lá no Google Lei das Doulas, você vai encontrar. Bem fácil. E aí a gente passa agora para o contexto da cesárea. Vai, Paula. Da cesárea. A cesárea, ela é, assim, de todos os contextos que a gente falou, né? A cesárea é uma cirurgia, que pode ser uma cirurgia de emergência, ou seja, a pessoa teve uma complicação intraparto e ela foi, né, para uma cesárea de emergência, ou pode ser uma cesárea, né, uma cirurgia eletiva. E é um ambiente bem gélido, né, bem sem acolhimento, embora ele possa também ter um pouco ali de uma humanização para, né, um respeito à mulher, ao bebê, ao ambiente e tudo mais. Mas, enfim, é um evento que é uma cirurgia, que você corta 7 camadas do corpo da mulher e tudo mais. E aí tá lá, estão os dois obstetras. A anestesista ela é fundamental, obviamente, né? Então a mulher fica numa maca, geralmente com os braços assim, né? Em cruz. Né? E tem ali em cruz, o companheiro, o acompanhante, normalmente a doula, podem ficar atrás dela, aqui atrás da cabeça, observando, né? Tem o tecido ali, e o tecido né, de proteção, e ali atrás estão as duas médicas, a pediatra já vai estar lá e a instrumentadora, né? Sim. Então a equipe é bem parecida com a equipe do parto hospitalar, né, a mesma equipe. A diferença é que a anestesista vai estar presente o tempo inteiro, porque você vai tomar anestesista, a anestesista vai ficar ali, né, acompanhando pressão e tudo mais, então ela vai estar
ela vai estar nessa sala de cirurgia o tempo inteiro. A pediatra também já fica todo mundo. Exatamente. Importante dizer que a doula, ela pode e deve estar na cesárea, né? Até porque a cesárea para uma mulher que se preparou toda para um parto normal, né? Ela pode ser recebida com bastante medo, né? A gestante pode ficar bastante assustada com a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Então, a doula, nesse cenário, ela vai ser ainda mais necessária, né? Para ser um ponto de apoio mesmo para essa mulher. Alguns hospitais, eles alegam que o centro cirúrgico é pequeno, que a doula ela é dispensável, porque a lei tem essa brecha. A lei tem uma brecha que diz que a presença da doula deve ser aceita, né? Ela deve ser permitida, desde que não tenha nenhuma restrição de espaço, enfim. Então, o hospital geralmente, quando não quer que a doula participe do parto, alega isso. Ah, não, mas a sala é pequena, não cabe. Né? Então, assim, a gente vê bastante hospitais do SUS, inclusive hospitais humanizados, que frequentemente proíbem a doula de estar, até do acompanhante mesmo, de estar na cesárea. Ou impedem que a doula e o acompanhante participem da preparação da mulher. Então, da limpeza, do momento da anestesia, e aí permitem que a doula e o acompanhante entrem somente no momento em que o bebê vai nascer. Só que a gente não quer a razão da presença do acompanhante e da doula antes de presenciar o nascimento do bebê, né? É dar suporte à mulher. E em que momento essa mulher mais precisa do suporte, se não nos momentos que antecedem a cirurgia? Quando ela precisa entregar, né, o controle do corpo dela para a equipe, né? Ela vai deixar de sentir uma parte do corpo dela, outras pessoas vão mexer no corpo dela, vão cortar o corpo dela, vão invadir o corpo dela e vão tirar o bebê do corpo dela. Então, é um momento de entrega de controle, né? De abrir mão do controle. É o momento mais E de muita, tenso da cirurgia. e de muita frustração, né? Porque se a mulher se preparou para o parto, ela está abrindo mão de todo o sonho dela, de todo o estudo. Mas quando isso acontece e que é realmente uma indicação real de cesárea, a gente realmente tem que ser muito grato à medicina de poder salvar a mãe e o bebê e Claro. entregar mesmo, lidar com as suas frustrações, com a sua dor. Mas que bom que tem a medicina neste momento, Claro. temos tecnologia, medicina para ficar tudo bem, né? E É, aí ele lidar com essas feridas, né? Essa frustração, com essa dor, ter acolhimento, tá ali tranquila também para receber seu bebê da melhor forma possível, ressignificar a sua história, seu relato de parto, levando em consideração que foi dentro das suas possibilidades, se acolher e acolher a sua história, enfim. eu acho que esse é uma consequência ruim, né? É um efeito colateral da gente ter essa cultura de parto ruim que a gente tem, né? A mulher hoje em dia, no contexto de parto que a gente tem, ela precisa estudar muito, correr muito atrás, se preparar muito, sabe? Se defender, se armar contra o sistema. E aí isso acaba tendo esse efeito colateral. Quando ela, depois de percorrer esse caminho tão árduo, quando ela não consegue parir, é uma coisa extremamente frustrante, porque essa busca toda faz ela criar uma expectativa muito grande, né? Então, assim, Uhum, é uma consequência do sistema mesmo, né? A gente não tem como driblar sim. isso, né? Mas nós, enquanto doulas, né, a gente prepara essa mulher para todos os desfechos de parto, né? Então, Uhum. primeiramente, a gente prepara essa mulher para o sonho dela, né? Para o parto que ela deseja. E depois a gente pensa em todos os cenários que podem acontecer. Se não der tempo de ir para o plano A, se, né, não chegar, ou se precisar de uma intervenção, se precisar disso, daquilo, a gente trabalha com todos esses cenários, né? É, Cadê? Tinha uma pergunta aqui. A Vanessa respondeu para mim, É, obrigada. A Vanessa disse: a lei das doulas é municipal e estadual. Eles não podem proibir a entrada. Cabe denúncia caso eles não deixem entrar.
Sim, e essa denúncia ela deve ser feita no Ministério Público, na ouvidoria do hospital. A doula pode relatar isso para a Associação de Doulas, porque a Associação de Doulas também tem mecanismos de acionar os estabelecimentos. Então, cabe denúncia em vários órgãos, né? E processo também, né? Mas tem uma outra pergunta aqui. A Fabiana perguntou: o plano de parto é feito com a doula ou com o médico? Geralmente, o plano de parto ele é feito pela mulher. Ponto. A doula, ela pode ajudar muito a confecção de um bom plano de parto. Mas também não é necessário que seja feito junto com a doula. Essa mulher pode pesquisar na internet um modelo de plano de parto e mandar ver. Mas o mais importante é o que ela vai fazer com esse plano de parto, né? Que se ela está sendo acompanhada por uma equipe particular, é levar esse plano de parto para a equipe particular e conversar com o médico sobre as suas escolhas e ver se ele vai acatar, vai acolher todas as suas escolhas, né? Ou se você vai escolher o SUS, né, para parir, você vai levar algumas cópias, 2, 3 cópias, para o momento do parto, porque esse plano de parto vai ser anexado no seu prontuário e ele vai ser referido como uma informação, meu Deus, me fugiu agora. Quando a mulher apresenta Uma evidência? escolha informada. É um documento que prova a escolha informada dessa mulher sobre o que ela deseja e não deseja para o parto dela, aquilo que ela permite ou não permite que seja feito no corpo dela, no seu bebê, né? Então tem essa função. Mas eu acho que a principal função... Na prática... Fala. Acho que na prática o plano de parto, ele nasce depois, assim, óbvio que a mulher não precisa ter uma doula para ter um plano de parto, mas quando ela tem uma doula, fica muito mais fácil dela entender um modelo de plano de parto, porque ela já passou por um trabalho ali, uma consulta de entender as fases do trabalho de parto, as intervenções que acontecem e aquilo que ela quer e o que ela não quer. Então a doula tem esse papel também de explicar quais são as intervenções que aparecem no plano de parto, né? Então é muito comum também isso ser um resultado desse trabalho de educação perinatal, né? E aí a mulher, depois dessas consultas, ela tem mais capacidade para entender o que está escrito ali e dizer o que ela quer e o que ela não quer. Nada que ela também não possa pesquisar, perguntar para a médica, né? Isso. É possível conseguir esse conhecimento sozinha, mas é muito mais fácil quando a gente tem uma pessoa experiente que já tem material, que já tem uma metodologia, né, e tudo mais para passar para essa mulher, né? E era isso que eu ia falar, o plano de parto, a função que ao meu ver é a mais importante, é a de educação perinatal. Ela é uma ferramenta, né, de educação perinatal para essa mulher entender quais são as intervenções possíveis, para que elas servem, quais são as consequências, para ela entender num momento de uma necessidade de uma intervenção, o que ela prefere, né? Vai ter mulher que diante, por exemplo, da necessidade de um fórceps, vai preferir uma cesárea, sabe? Então, assim, não tô dando um exemplo qualquer, mas é isso, né? Ou se Alinhar. uma intervenção for apresentada a ela, ela vai conseguir falar, tá, mas por quê que eu preciso disso? É necessário mesmo? Podemos esperar mais um pouquinho? Ou podemos ir por um outro caminho? Existe outra coisa que a gente possa fazer? Né? Se ela não sabe, ela nunca vai conseguir argumentar, né? Alinhar também com todos esses papéis, essas pessoas que estão dentro da sala de parto, a comunicação entre eles, né? Eu já vi, por exemplo, assim, a médica ser super humanizada, ok, tá tudo funcionando ali, só que aí rola um puxo dirigido, por exemplo, da pediatra, né, do anestesista. Então, assim, e aí, num dos casos, eu vi a médica, por exemplo, falar, opa, olha só, a gente não trabalha assim. Quem faz força, né, é a mulher quando ela tem vontade de fazer esse puxo espontâneo. Mas já assisti também médica não falando nada. Tá lá a equipe dela e a pessoa começa a fazer o puxo dirigido. Parece até que é algo assim meio combinado, assim, sabe? Então, assim. Eu não posso, mas você olhar o plano de parto, você pode. Você pode. Então, assim, o plano de parto é para
é nessa hora que o acompanhante tem que estar muito afiadinho ali, ó, juntinho, para falar. Ela não gostaria que pedisse para fazer força. Ela quer fazer força sozinha, tá, doutora? Né? Isso. Doutora ou, né, seja lá quem for, uma enfermeira, É. mãezinha, respire e faz forcinha agora. Isso, Nananã, vai, né? faz uma força bem Quando vem. comprida, isso, como se fosse mergulhar, vai. É. E é muito Então, engraçado, assim, o porque plano. tem muitas. Olha, a Fabiana perguntou o que é puxo dirigido. Exatamente, é exatamente isso. As mulheres, elas não nascem sabendo, nunca pariram, então não tem como saber. E é para isso que serve o plano de parto, porque quando elas leem lá no modelo de plano de parto, gostaria de ser orientada sobre como fazer força, a maioria das mulheres falam que sim, porque elas acham que elas não vão saber como fazer força. Mas o que elas deveriam saber, né, é que o corpo delas faz força sozinho. Eu faço uma comparação que é horrível, muita gente faz, mas, cara, não tem como não fazer essa comparação. Você precisa ser orientada sobre o momento de fazer força para fazer cocô? É lógico que o bebê não é um cocô, não é a mesma coisa, é totalmente diferente, mas o mecanismo é muito parecido. O nosso corpo faz força sozinho, você sente a vontade de fazer força. Se você não tiver com analgesia, não tiver outras questões envolvidas, né? Você vai sentir a vontade de expulsar o bebê, né? De fazer força. E é isso, você vai trabalhar com o que você está sentindo. Você não precisa ser orientada daquilo. E a maioria das mulheres não sabe disso. Quando lê lá no plano de parto, deseja ser orientada e fazer força, tem muita mulher que bota que sim. Tá falando é que tem muita mulher que que marca lá no plano de parto que gostaria de ser orientada sobre como fazer força e na verdade ela não deveria colocar isso, ela deveria colocar que ela quer sentir, ela quer fazer os pushes sozinha, sentir a vontade de Uhum. empurrar sozinha, né? Por quê? Sim, e porque tem muita equipe que faz, né, o push dirigido. Vai, mãe, faz força, prende a respiração, força comprida, força de cocô, empurra aqui no meu dedo, né? São várias as formas que a gente vê por aí. Ai, E elas acham que a equipe está ajudando. E não é assim, né? Isso é. significa que se ela Poucas não sabe. mulheres têm essa consciência que é uma violência obstétrica e que ela pode, inclusive, sofrer lacerações por estar fazendo força no momento incorreto, né? Isso, da forma incorreta, no momento incorreto, né? O bebê vai nascer? Vai nascer, mas pode nascer cansadinho. E a gente pensa assim: caramba, a médica mandou fazer força e mesmo assim o bebê nasceu cansado. Imagina se ela não mandou fazer força. Mal sabe ela que o bebê nasceu cansado porque ela estava fazendo força que não era para fazer, né? Que prendendo a respiração, fazendo força fora da contração. Isso faz o bebê receber menos oxigênio. E a gente não sabe, as mulheres não sabem, né? Pode cansar, baixar o BPM, tudo isso, né? Tá rindo, Paula? O que que foi? Eu acho que ou eu tinha assumido ou você tinha assumido. Então não dá para saber, porque para mim parece que você trava, entendeu? Eu não Você tá com sei. uma voz robótica para mim. Ai, meu Deus. Deve estar com algum probleminha na conexão. Foi mal. Bebê cansado? O bebê cansado é aquele bebê que tá molinho, que demora a fazer a transição respiratória, ou que depois que faz a frequência baixa, é, é, uma frequência respiratória, uma frequência cardíaca, né, baixa, é o bebê que eles dizem que tá cansado. O bebê que tá com dificuldade mesmo para respirar. É isso. Quem identifica isso não é a doula, né, gente? Óbvio, é a equipe, é a enfermeira obstétrica ou obstetra, né? Deixa eu tô Eu, procurando aqui se tem eu mais tô alguma só ouvindo coisa. uma voz. Para mim tá bem ruim aqui. E, gente, vocês estão me vendo normalmente? Não, tem uma bolinha assim em você. Agora acho que voltou. Peraí. Vocês ouviram sobre o bebê cansado? Acho que eu travei. É, eu não tô te vendo, mas tudo bem. Voltou já? Não.
Olha só, Paula, tá me ouvindo? Nossa live tá chegando no fim, porque já são 7h26. Acho que a gente deve ter aí mais uns 5 minutinhos, talvez até um pouco menos. Vocês ouviram a explicação sobre o bebê Ana, tá cansado? quase na hora de acabar a nossa live. Sim. Paula, eu acho que é você que tá travando então. Ou tá Eu não tô travando te aí pra você. ouvindo. De vez em quando eu ouço uma palavra aqui, outra palavra ali. O pessoal falou que tá me ouvindo. Acho que tem alguma coisa aí na sua conexão. Bom, vamos encerrar, Paula? Ah, oi, eu não tô te ouvindo. Eu tô ouvindo assim muito uma voz robótica de vez em quando. A gente tá se despedindo? Faz assim pra mim. Ah, tá bom então. Biana, a gente está aqui toda terça às 18h30 enquanto durar o isolamento, tá? Depois que terminar o isolamento, a gente vai voltar com os nossos encontros presenciais, que são feitos na Tijuca, é, na Escola Construir, na primeira terça do mês, às 18h30 também. Então, a gente está mantendo o dia e o horário semanal, tá?